Meus queridos filhos e filhas, nós irmãos reunidos em nome de Jesus, também os que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Este é o 15º domingo do tempo comum e hoje nós ouvimos esta perícope do Evangelho de Lucas, tão conhecida, chamada parábola do bom samaritano. Esta parábola, ela possui de maneira geral e completa três grandes sentidos. Primeiramente, o sentido literal, o sentido do texto. O que a história diz, o que se passou com estas personagens dessa história, é o sentido literal. Depois nós temos o sentido chamado alegórico ou anagógico, que é o sentido para a nossa vida, o sentido para a nossa vida, nossa existência. Nós nos colocarmos na figura destas personagens. E nós temos também o sentido moral do texto. Na verdade, o moral é nós nos colocarmos, e o sentido anagógico é colocar a pessoa de Jesus no texto que hoje nós ouvimos como a figura do bom samaritano. Então é sobre esse trajeto que nós vamos construir a nossa reflexão de hoje. Primeiro vamos entender o que se passa. Um mestre da lei, ou seja, um rabino da religião judaica, um homem letrado, inteligente, estudioso da lei e da escritura, estudioso da lei, da Torá, que para nós é o nosso Pentateuco. Ele conhece a escritura, mas ele chega perto de Jesus para pôr Jesus em dificuldade, nos diz o texto. E ele pergunta para Jesus: mestre, o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? No fundo ele pergunta: Jesus, o que eu devo fazer para ir para o céu? E Jesus devolve a ele a mesma pergunta: o que está escrito na escritura, no texto da lei, na Torá? Você é entendido, você sabe. E aí ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. É o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que está na Torá, no Pentateuco. No fundo, em resumo, ele responde: para eu herdar a vida eterna, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Muito bem, ele podia ter ficado quietinho, parado por aí, né? Porque Jesus já explicou: para você ir para o céu, você precisa amar. Já é uma coisa muito difícil, né? Imagine isso, é o mínimo da exigência para entrar no céu. Mas aí ele pergunta: esse negócio de amar ao próximo como a mim mesmo, quem é o meu próximo? Né? Na verdade, ele já tem uma convicção como judeu. Para um judeu, o próximo era somente quem era judeu. Quem é meu próximo para o judeu? Quem é judeu, quem partilha da mesma religião e quem partilha da mesma etnia, da mesma raça. O resto não é meu próximo. Só que aí ele sabe disso e ele pensa que Jesus vai responder a mesma coisa. E Jesus não vai responder a mesma coisa, porque a primeira parte ele sabe muito bem o que é o mandamento do amor. Só que a segunda, que é a questão do próximo, ele ainda não sabe o que é a verdade. Jesus responde contando a parábola ou a história do bom samaritano. Para a gente entender agora primeiro o sentido literal, a gente precisa entender que samaritano e judeu não se davam, né? A gente fala assim que é igual brasileiro e argentino, né? Fica lá, né? Mas é uma coisa muito pior, é um ódio, né? Um ódio entre um povo e outro.
mas a gente precisa entender o porquê. Então, de maneira resumida, o padre vai explicar quem são os samaritanos e quem são os judeus, para a gente entender. Vamos voltar lá em Abraão. Em Abraão, Deus fez uma promessa de um povo numeroso, não é verdade? Abraão teve seu filho Isaque, que teve o seu filho Jacó. Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos surgiram 12 tribos. Foi dessas tribos, dos filhos de Jacó, Jacó também é chamado Israel. Este é o povo que Deus escolheu, o povo de Israel. 12 filhos, 12 tribos que formavam um único povo. Acontece que onde tem ser humano, tem divisão, não é verdade? Durante a história da salvação, nós acompanhamos nos textos bíblicos históricos, essas 12 tribos vão se separar e vão formar-se reinos. 10 tribos ficaram para o norte, as tribos ou o reino do norte, e 2 tribos ficaram para o sul, o reino do sul. Quando essas 12 tribos formavam um único povo, tinha uma única capital, um único centro religioso, porque para os judeus não existe vários templos, é um único templo, e este estava em Jerusalém, na tribo de Judá. Quando separa o reino do sul, que é Judá, e mais uma tribo, lá está a capital, Jerusalém. Então eles têm a capital religiosa e a capital, digamos assim, social, ou daquele reino. Só que o reino do norte está sem capital. Aí eles inventam, pegam uma cidade que se chama Samaria, fazem dessa cidade a capital do reino, constroem um outro templo e está tudo resolvido. Só que essa é a vontade de Deus? Não. E mais do que isso, além de se separarem, de se dividirem, o reino do norte, as 10 tribos, começou a transgredir os mandamentos da lei de Deus. Lembrando que era um único povo, os mandamentos são o mesmo para todo mundo. Sempre quando o ser humano desobedece a Deus, o fim não é bom, não dá certo, sempre. O que acontece? Eles começaram a desobedecer os mandamentos, e um dos mandamentos, dos preceitos, era que eles não manchassem, não perdessem a pureza da raça israelita. Ou seja, judeu tem que permanecer judeu. Só que o reino do norte se prostituiu, começou a adorar ídolos, deuses de outros povos pagãos, e começou também a ter filhos, a ter uma posteridade miscigenada com povos pagãos. O que acontece? Eles persistiram na desobediência de Deus. Deus mandou profetas para tentá-los para convidá-los a voltar. Temos Oséias, temos Naum, temos Amós e outros profetas que estão na Bíblia. Só que o povo não ouviu nenhum deles. O que acontece? Deus permitiu que um império pagão entrasse no reino do norte e destruísse tudo. Sobrou um resto. Este resto são os chamados samaritanos. Samaria, a capital do norte. Tudo isso que o padre falou é 8 séculos antes de Jesus. Depois, 8 séculos depois, lá na época de Jesus, ainda tinha samaritanos e os judeus, que não se davam. Os judeus, a raça pura, chamavam os samaritanos de raça impura, raça prostituta, que se misturou com os outros povos. E ninguém gosta de ser chamado de prostituta, né? Mesmo que seja, né? Por isso os samaritanos também não gostavam dos judeus. Deu para entender um pouquinho, né? Se não entender tudo isso, não entende o evangelho de hoje. Agora vai entrar no evangelho de hoje, o sentido literal do texto. Ora,
Havia um homem que estava descendo de Jerusalém até Jericó. Lembra que é Judá. Quem que está andando geralmente em Judá? Os judeus. Provavelmente este homem era judeu, que estava saindo de Jerusalém, né? Quem vai em Jerusalém geralmente vai ao templo. Era judeu. Estava saindo de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, ele é assaltado, ele é roubado, ele é espancado e os assaltantes deixam-o quase morto. Levam tudo que é dele e deixam quase morto, caído ao chão, no meio do caminho. Aí o texto nos informa que passaram por aquele caminho 3 pessoas. Primeiro, um sacerdote do templo de Jerusalém, era um judeu. Passou, olhou e seguiu do outro lado da rua. Depois passou um levita. O sacerdote é aquele que entra no templo para oferecer os sacrifícios. O levita é aquele que ajuda no culto. É como se fossem as nossas hostiárias, né? As nossas levitas. Ora, também o levita passou, olhou e passou do outro lado. Por quê? Para os judeus, todo mal que nos acontece é consequência dos nossos pecados. Se fosse verdade isso, a gente estava ferrado, né? Ora, um judeu que olha e vê um homem caído, machucado, esborrachado no chão, quase morto, certamente o sacerdote olhou, também o levita, falou: nossa, o pecado desse foi grande, hein? Ora, esse transgrediu, caprichou na transgressão da lei. E por que ele não foi ajudar? Porque quando alguém está em pecado, se eu toco aquela pessoa, eu me torno impuro. Então os dois seguiram do outro lado da rua para não ter perigo de se tornar impuro. Porque se torna impuro, tem que voltar ao templo de Jerusalém, cumprir os ritos de purificação. Aí ele olhou o homem quase morto lá, falou: ai. Ele olhou para o homem, ele olhou para a estrada de Jerusalém. Ele olhou para o homem, ele olhou para a estrada de Jerusalém. Se eu ajudar, eu vou ter que voltar lá, porque eu vou tornar impuro. Ah, deixa ele aí, alguém vai ajudar. Dá muito trabalho, né? Não compensa. Foi embora. E passou um outro, terceiro carinha lá, que é um samaritano. Não era daquela região. O texto diz que ele estava viajando. Este samaritano chega perto, olha para aquele homem, sente compaixão. Nós, na língua portuguesa, não temos uma palavra adequada para traduzir esta palavra no original grego. A palavra compaixão no original grego não é essa que foi utilizada, é outro termo, porque nós não temos a palavra certa, splanknidzomai, que significa entrar na entranha do outro e sentir na própria carne os sentimentos que o outro está sentindo. Consegue perceber que é muito mais do que ter dó ou pena? Então esse samaritano teve compaixão, aproximou-se daquele homem judeu, fez curativos, derramou óleo e vinho nas feridas, montou o homem que estava caído no seu burrinho, do burrinho levou a uma pensão, ficou na pensão para fazer os devidos cuidados com o homem, e no dia seguinte pagou tudo, foi embora, e disse que voltaria para pagar o resto, quantos dias forem necessários que aquele homem ficasse lá. Esse é o sentido literal, deu para entender, né? Agora o sentido teológico, ou o sentido figurativo, né, ilustrativo, é nós colocarmos no lugar desse samaritano a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdote e o levita que passaram é a figura da lei e dos profetas.
O homem que saiu de Jerusalém se chama Adão. Jerusalém é o retrato do paraíso, onde Deus criou o homem, onde Deus colocou o homem criado, um lugar de perfeição, um lugar de comunhão plena com Deus, um lugar de felicidade incessante. Jericó é a figura deste mundo, que já é um mundo decaído. Adão, que é esse judeu, sai de Jerusalém, sai do paraíso. Por quê? Porque ele escolheu morder o fruto proibido. E quando ele sai, o mesmo Satanás, demônio, o diabo que o seduziu, é aquele mesmo que vai espancá-lo no caminho, puxar o tapete e causar nele as feridas. Quando Adão sai da comunhão com Deus, entra na vida dele a dor, o sofrimento e a morte. É o retrato dessa parábola, um retrato ilustrativo, alegórico. Passaram o sacerdote, o levita e o ser humano, o Adão, caído em suas feridas, em seus pecados. A lei e os profetas não foram capazes de restituir o ser humano que estava caído. Passou o samaritano, que era alguém estrangeiro, é a figura de Cristo. Cristo, Jesus de Nazaré, é o Filho eterno do Pai. Ele sai da eternidade, ele sai do Jerusalém e ele entra no tempo, no espaço, toma um corpo humano para poder realizar o que aconteceu nessa historinha aqui. Chegar perto do ser humano, ver o ser humano e sentir compaixão, entrar nas entranhas e tomar sobre ele os mesmos sentimentos. Por que o Filho de Deus se submeteu aos sofrimentos de cruz e de toda a sua existência enquanto caminhou aqui? Essa compaixão para entrar na vida humana. E mais do que isso, aproximou-se do ser humano, fez curativos. E aqui um detalhe muito importante do texto que às vezes passa despercebido para nós: ele derramou óleo e depois derramou vinho. Mas a medicina antiga da época de Jesus dizia que era para fazer o contrário. Primeiro se joga o vinho na ferida. O que faz o vinho na ferida? Esteriliza, mata as impurezas. As impurezas estando todas mortas na ferida, aí taca o óleo, que é um unguento que vai envolver a ferida, não vai permitir insetos, não vai permitir que novas impurezas se acheguem naquela ferida, até que ela vai cicatrizando por baixo do óleo. Mas o bom samaritano faz o contrário. Primeiro ele taca o óleo refresca, o óleo diminui a dor, o óleo é como que faz com que aquele homem esquecesse que estava doendo aquelas feridas. O que quer dizer isso? Que Deus, Ele derrama óleo e vinho em nós, mas o primeiro que Deus utiliza é do óleo. O óleo nos refresca, nos acolhe, o óleo nos abraça. Esse deve ser o processo de evangelização. Às vezes a gente quer lá em casa, sabe, lá em casa tem gente que não vem à igreja, tem gente que está tomando rumos que você sabe que não vai acabar bem. Às vezes a gente vai e taca vinho do preceito, da agressão. Se você não for na igreja, você não vai ser salvo, você precisa voltar para a igreja. Você não convence ninguém. Primeiro anuncie um Deus que é um Deus que nos acalenta, que nos acolhe. Diga à pessoa que está sofrendo por estar longe de Jesus, que Jesus é o Deus que se fez ser humano e que Ele tem sentimentos, que Jesus está esperando por aquela pessoa, que Jesus ama aquela pessoa, que Deus acolhe aquela pessoa, que as situações difíceis vão dar certo. E a hora que ela se aproxima
de Jesus, aí você deixa que o próprio Jesus vai tacar vinho para purificar. Que somos nós que estamos aqui. Aliás, só o fato de estarmos aqui quer dizer que já acabou a fase do óleo. Aqui é só paulada, aqui é só vinho. Você já foi recolhido por Jesus lá no seu conforto e foi trazido até aqui. Agora, para você que está aqui, é que vem as exigências da religião, que vem as exigências do Evangelho. Mas às vezes a gente quer fazer o mesmo que a gente recebe aqui. Eu vou na igreja, o padre só dá paulada, então eu vou lá em casa, vou dar paulada também. Não funciona. Você veio receber o vinho, você vai para sua casa, deixa o vinho que você recebeu do lado e taca óleo para poder trazer a pessoa para Jesus. Essa é a figura do bom samaritano. Depois, esse bom samaritano leva aquela pessoa, o ser humano caído, para a pensão, para a hospedaria, que é a figura da igreja. E é na hospedaria que ele cuida daquele ser humano. A figura da igreja é a figura daquele lugar onde nós somos restaurados, onde as nossas feridas são cuidadas por Deus. É desejo de Deus ser igreja. Muitas vezes nós não recebemos isso no barulho do mundo, e aqui nós temos o privilégio de nos aproximarmos de Jesus com as feridas que nós trazemos, pelos acontecimentos da nossa história, pelas coisas que não foram como nós esperamos, pelos nossos pecados, pelas nossas decepções, não sei. Aqui nós entregamos para Jesus e Ele aqui, Ele cuida de cada um de nós, como a frase de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, Ele é quem cuida de nós, aqui na hospedaria, e Ele depois entrega ao dono da pensão o dever de continuar o cuidado, que é a figura dos pastores da igreja, porque quando Ele voltar, que é a figura do fim dos tempos, Ele vai terminar de pagar o que ficou como dívida na pensão. Esse é o retrato, a leitura alegórica. Falta uma leitura, que é a anagógica. Agora eu e você, nós devemos nos colocar no lugar deste samaritano e fazer como ele. O nosso problema é que às vezes a gente faz como o sacerdote, como o levita. Quantas vezes a gente se aproxima das pessoas que estão em caminhos, não estão no caminho de retidão, né? Ou fazem más escolhas, e nós procedemos como o sacerdote e o levita, julgando o outro. O bom samaritano, que é Jesus, e que Ele deseja que seja cada um de nós, ele se aproxima do outro. Às vezes a gente critica as pessoas, mas nós não conhecemos o porquê que a pessoa é daquele jeito. Nós não conhecemos a história da pessoa. O que levou a pessoa a fazer tais escolhas? O que levou a pessoa a estar naquela situação deplorável? O único que conhece a totalidade da existência de cada ser humano é Deus. A nós cabe fazer como Jesus, o bom samaritano, o ser humano perfeito, fez: nos aproximarmos, olharmos. Às vezes a gente não faz isso nem com quem está em casa. Quantas vezes você essa semana se aproximou daquele que mora com você e deu um abraço e disse: bom dia, eu te amo, ou palavras semelhantes? Se a gente não faz com quem está em casa, imagine com o colega de trabalho fofoqueiro que quer puxar seu tapete. Não faz. Você vê como que é difícil se colocar no lugar desse bom samaritano. A gente não ama nem aqueles que nos amam. E olha que Jesus vem, por meio dessa parábola, ele vem atualizar aquele mandamento que ele entregou no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 43. Se vós amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pagãos fazem isso.
Vós deveis amar aqueles que vos odeiam. A gente não ama nem quem está em casa. Se puder, né? Tira a cabeça fora. Então, a coisa é séria. Aí, padre, é muito difícil. Jesus é o bom samaritano porque Ele é Deus. Aí entra a primeira leitura de hoje que vem nos responder sobre esse assunto. Na verdade, esse mandamento que hoje eu te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. A igreja põe essa parábola no Evangelho e ela sabe que a gente vai replicar. Aí ela põe a primeira leitura para dizer que quem reclamar não está difícil, não, é possível. Né? Não está no céu para que você possa dizer: quem subirá até lá para apanhar? Também esse mandamento não está longe, do outro lado do mar, para que possas dizer: quem atravessará o mar por nós para apanhá-lo? Ao contrário, essa palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca, em teu coração, para que a possas cumprir. É que o texto da Bíblia é bem educado, né? No fundo, a liturgia de hoje vem falar assim para a gente: presta atenção, toma vergonha na cara e comece a amar do jeito que Jesus te amou. É isso. Sem condenar ninguém, sem julgar ninguém, sem colocar pretexto ou exigências para amar, sem esperar amor em troca. Amar. É isso. Se eu não for um homem ou uma mulher de oração diária, de vida sacramental, eu não consigo. Aí eu entro na lei judaica: olho por olho, dente por dente. Viu como a gente sabe esse? Talvez se perguntar o mandamento do amor de cor, esse que o judeu falou, talvez a gente não saiba, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua. Viu como não sabem? Agora o olho por olho, dente por dente. Ai, padre, está na ponta da língua. Nós somos assim. Então hoje a liturgia da igreja vem nos colocar na parede: você precisa amar. Tente primeiro quem está lá na sua casa, depois vai na casa da vizinha. Sabe a vizinha fofoqueira? Fica inventando história sua. Aí começa por ali. Aí você conseguiu a vizinha, aí vai a sogra, que está um pouquinho mais longe. Conseguiu a sogra, aí você vai lá no seu trabalho. Para aí vai ser difícil, então vai lá, tenta. É esse o objetivo da liturgia de hoje: amar a todos. Quem é o meu próximo? Todos. Quem me ama e também quem me odeia. É fácil? Não. Por isso que depois da homilia sempre vem a prece dos fiéis: dá uma ajuda aí, Senhor, que não é fácil não, mas Ele nos ajuda. Que nós possamos colocar esse evangelho de hoje no nosso coração. Hoje demorou um pouquinho mais a homilia, porque se não entende tudo, não entende a parte mais importante, que é a última, que eu preciso ser como Ele, um samaritano cheio de compaixão, que tinha tudo para odiar aquele judeu, mas ao contrário dos outros judeus, ele parou, ele olhou, ele se atentou àquele que estava ferido, caído. E nós também sejamos estes. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio.